Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Escola Pequenos Passos. Antes de começarmos nossa aula de hoje, nós temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um local calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos ao vídeo? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre colonialismo e neocolonização da África, que é o assunto que nós estamos vendo, tá certo? Então, meus amores, vamos falar sobre a colonização. A história da colonização da África encontra-se documentada desde que os fenícios começaram a estabelecer colônias na costa africana no Mediterrâneo, por volta do século X a.C. Seguiram-se os gregos a partir do século 8 a.C., os romanos no século II a.C., os vândalos que tomaram algumas colônias romanas já no século V da nossa era, seguidos pelo Império Bizantino. No século seguinte, os árabes no século VII e, finalmente, os estados modernos da Europa a partir do século XIV. Pode-se dizer que a colonização recente da África iniciou-se com os descobrimentos e com a ocupação das Ilhas Canárias pelos portugueses no princípio do século XIV. O processo de ocupação territorial, exploração econômica e domínio político do continente africano por potências europeias tem início no século XV e estendeu-se até a metade do século XX. Ligada à expansão marítima europeia, a primeira fase do colonialismo africano surge da necessidade de encontrar rotas alternativas para o Oriente e novos mercados produtores e consumidores. A partilha é feita de maneira arbitrária, não respeitando as características étnicas e culturais de cada povo, o que contribui para muitos dos conflitos atuais no continente africano. Tribos aliadas foram separadas e tribos inimigas foram unidas. No fim do século XIX, início do século XX, muitos países europeus foram até a África em busca das riquezas presentes no continente. Esses países dominaram as regiões de seu interesse e entraram em um acordo para dividir o continente. Porém, os europeus não cuidaram com a divisão correta das tribos africanas, gerando assim muitas guerras internas. Os seguintes países dividiram a África e formaram países africanos existentes até hoje. Neocolonialismo. Dá-se o nome de neocolonialismo ao processo de dominação política e econômica pelas potências capitalistas ou ex-coloniais ocidentais no final do século XIX e ao longo do século XX, de regiões ou nações da África e da Ásia. As potências colonialistas incluem a Grã-Bretanha, França, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, Austrália, Hungria e Império Otomano. De uma maneira geral, os países colonialistas da Europa procederam de maneira empírica na organização do sistema de exploração colonial. Os ingleses se constituíram em exceção porque possuíam um imenso império colonial que lhes permitia uma variedade extraordinária de recursos materiais e humanos.
A política livre cambista, adotada na Inglaterra após 1850, estendeu-se às colônias, uniformizando as relações econômicas. A França, por sua vez, adotou uma política tarifária variante, dependia da colônia e dos tipos de produtos que produziu e consumia. A exploração econômica das terras foi concedida a particulares, uma vez que somente as grandes companhias capitalistas tinham condições de empreender a exploração que necessitava de uma vultosa soma de capitais. Então, meus amores, vamos ficando por aqui. Mas antes disso, temos aqui alguns recadinhos. Você quer rever nossa aula? Acesse o nosso site e você terá acesso a todos os nossos conteúdos. www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!